Um professor brasileiro foi classificado entre os 10 melhores do mundo pelo Global Teacher Prize, considerado o Nobel da Educação. O Emerson Nogueira veio ao Senado a convite da diretoria-geral da casa para participar de um evento e é o nosso convidado no Cidadania que começa agora. Muito obrigada pela presença aqui com a gente, Emerson. Eu que agradeço. O que é o Global Teacher Prize? Bom, o Global Teacher Prize, ele é um prêmio que busca valorizar as práticas inovadoras de um professor na sala de aula. O professor que contribuiu com a eficácia do aprendizado dos seus alunos, a melhoria de uma comunidade, que inseriu realmente a educação de uma forma transformadora na vida das pessoas. E é um histórico, né? Porque você já vem de projetos bem-sucedidos em diferentes cidades em educação. Sim, na verdade ele busca um histórico do professor excepcional. Para eleger o melhor professor do mundo e entregar o prêmio de $1 milhão, você precisa de ter uma história excepcional na educação. Você precisa de ter concretizado a realização na vida de pessoas que realmente necessitavam de um sistema educacional, necessitava de uma aula inovadora, necessitava de um apoio educacional e que aquilo pôde contribuir, de certa forma, com a comunidade, com a família, enfim, com a criança e com o adolescente. E ele busca isso. Ele busca essas inovações, essas metodologias em professores espalhados pelo mundo inteiro. Como foi que você começou a trabalhar com inovação em sala de aula? Eu comecei em 2012, quando eu assumi pela primeira vez uma sala de aula. Você tinha quantos anos, Emerson? Eu estava com 22 anos. 21 para 22 anos, 21 anos mais ou menos. Eu tinha acabado de me formar e foi quando eu conheci a realidade da educação brasileira. Eu me deparei diante de alunos que não tinham o menor interesse em querer aprender. Eles não olhavam para a sala de aula como um espaço educacional capaz de transformar a vida deles. Achavam que era um espaço qualquer. E ali eles podiam traficar, cometer crimes, enfim. E a partir dali eu pensei, eu preciso de fazer algo que transforme a vida dessas crianças e faça elas entenderem a real importância de estar aqui. Que não é só estar sentado enfileirado, olhando orelha a orelha. E o professor na frente falando, ditando, com livro, enfim. Estar aqui é ter a capacidade de usar a educação para formar um cidadão do bem e contribuir com a sociedade lá fora. E desde então eu venho trabalhando com projetos, envolvendo música, experimentações, inovação, análises, enfim, um campo dinâmico para que o aluno entenda a importância de inovar na sala de aula. Você é compositor? Como foi trabalhar com música com os alunos? Você ensinou a tabela periódica com ritmos diferentes? Música foi o meu primeiro projeto que eu comecei a desenvolver. Os alunos não gostavam muito de ciências e nem química. E aí eu tive a oportunidade, pesquisando na internet, encontrei um professor que ensinava com paródia. E aí eu pensei, poxa, eu vou tentar fazer uma paródia de um conteúdo de química. E aí foi onde eu peguei a tabela periódica e preparei uma musiquinha para ela. Depois eu peguei outros conteúdos de química e fui preparando músicas e paródias, até chegou um momento em que na sala de aula eu compartilhei aquilo com os alunos e coloquei os próprios alunos para aprender o conteúdo e junto comigo depois desenvolver as paródias. E o resultado foi assim. Era uma composição coletiva, então? Coletiva. A primeira paródia e a segunda eu preparei sozinho, mas depois as outras 40 e tantas paródias que nós criamos para os conteúdos foram criadas todos coletivamente. E qual a resposta que você teve dos alunos? Eu tive alunos, por exemplo, eu tive uma aluna que foi aprovada na Universidade Federal do Estado do Espírito Santo no curso de Medicina, porque até então a disciplina específica da prova teórica era Química e Biologia, eram 5 questões discursivas de Química e Biologia. E aí, como que ela utilizou um método para estudar essas duas disciplinas? Ela estudava o conteúdo e junto comigo preparava as paródias, e aí ela ia estudando através das paródias. Esse foi um dos resultados mais eficazes e que foi o que me deu o primeiro reconhecimento também na educação. A partir dali eu entendi que inovar o método de ensino é algo gratificante, é algo que promove resultado positivo, não só na minha vida, mas na vida do aluno, porque eu vi o resultado acontecer, né? E várias outras ações, né? Você trabalha com projetos, né? Desenvolvimento de projetos no processo de aprendizagem. Como foi que você descobriu essa metodologia e qual o resultado que você vê dela? Como eu disse, quando eu cheguei na escola pública do Barrotué, em Nova Venécia, eu me deparei de alunos que viviam uma realidade educacional muito negativa. E aí eu pensei, eu vou adaptar projetos, metodologias inovadoras, mas que eu não fuja do plano de ensino, que eu não fuja do currículo. É um grande desafio, né? Sim. Então, o que eu pensei? Eu vou pegar o currículo, vou pegar o plano de ensino, por exemplo, eu vou trabalhar com água, os estados físicos da água.
como que eu posso ensinar os 3 estados físicos da água através de uma metodologia inovadora? Eu vou colocar o aluno, ao invés de aprender nas páginas do livro, aprender com uma experimentação, com uma prática, coletando amostra, visitando uma estação de tratamento. São essas metodologias simples, coisas simples, mas sempre adequando-se à realidade do currículo, nunca fugindo do currículo. Todos os meus conteúdos foram ensinados de forma inovadora, mas dentro do plano de ensino. Eu acho que é por isso que eu consegui assim, aderir os bons resultados junto com os alunos. Mas e ouvir os alunos no processo de elaboração de um projeto para aprendizagem? Uma coisa importante que eu fiz na educação foi quando eu cheguei no primeiro momento na sala de aula, que eu me deparei diante daquela situação de alunos que não queriam aprender, foi ir para o quadro, listar os conteúdos que a gente iria aprender em ciências naquele ano, no primeiro, segundo, terceiro bimestre, e ali os alunos, então, eu comecei a perguntar, poxa, como que vocês querem aprender sobre a Terra, sobre o universo, sobre a tabela periódica? Eu quero ouvir de vocês como vocês gostariam de aprender esse conteúdo. Bom, naquele momento, todos os alunos, assim, pensaram, poxa, esse cara é louco, né? Esse cara não é professor, não sabe A gente que vai escolher como a gente vai escolher. Mas eu me baseei nisso numa metodologia, numa referência da Escola da Ponte, em Portugal, que utiliza essa metodologia. O aluno escolhe como ele quer aprender determinada disciplina e quais a disciplina que ele quer aprender durante aquela semana. Eu me baseei nessa metodologia, nessa referencial. E aí eu comecei a ouvir coisas mirabolantes, mas eu não descartei nada, porque, poxa, é uma caixinha de surpresa. O aluno tem ideias inovadoras. A maioria dessas ideias não nasceu de mim, nasceu dos meus alunos. E ali, então, eles começaram a dizer, a gente poderia aprender assim, assim, assim. Eu falei, tá aí, isso daqui pode, isso daqui não pode. O que era viável, eu adequava. O que não era viável, eu descartava, entendeu? E ia trabalhando com aquelas metodologias que os próprios alunos disponibilizaram e informaram. Quando envolvia recurso financeiro, eu tinha que encontrar um meio para escapar daquilo ali, por causa dos trâmites de governo e tudo mais. E aí eu buscava apoio em pessoas privadas, empresas privadas que estavam ociosas querendo apoiar projetos. E a resposta da comunidade 100%, é isso? A comunidade, nossa, assim... Os empresários locais, as empresas. Empresários. Tinha uma pessoa, que era a tia Nilma, ela ajudou muito no início porque ela contribuiu, ela tinha muito contato com os empresários lá no município, então ela se dispôs a ajudar as primeiras iniciativas, a colocar a escola em contato com esses empresários para conseguir o apoio. E através desse contato dela, a gente conseguiu ter bons resultados, boas iniciativas, não de aplicação de recurso financeiro, mas às vezes um material que a gente precisava, uma areia, uma brita, uma bola, enfim, algum material que a gente precisava para inovar dentro da sala de aula. E os colegas, a direção da escola? Era um outro desafio, porque os professores não acreditavam muito na inovação, Eles achavam que inovar era trabalhar com tecnologia, e eu não estava trabalhando com tecnologia em momento algum. Porque inovar não é trabalhar com tecnologia. Inovar é você trazer as realidades educacionais fora da escola para dentro da escola e fazer o aluno viver aquilo ali na prática. Então, assim, eu comecei, de primeiro momento, a convidar todos os professores. Alguns foram se esquivando, não quero participar, isso vai dar trabalho. Você conseguiu montar projetos interdisciplinares? Até que chegou um momento em que eu pensei, eu não vou mais convidar os professores para trabalhar junto comigo. Eu vou elaborar uma metodologia dentro do plano de ensino, mesmo sem entender a disciplina dele. Mas eu vou elaborar junto com o aluno. Aí eu comecei a perguntar para os alunos, pessoal, vocês estão aprendendo isso em matemática, certo? Porque eu tinha acesso aos planos de ensino. Como vocês gostariam de aprender esse conteúdo aqui de matemática? E eles iam dizendo. Aí eu montava o plano de ensino, viabilizando uma metodologia inovadora, chegava o professor de matemática e dizia, professor, você quer trabalhar junto comigo no projeto? Não, isso vai dar muito trabalho, eu não vou conseguir. Eu falei assim, professor, está aqui o plano de ensino prontinho. Trabalha assim, 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 que os alunos querem aprender desse jeito. Faz um teste, me dá esse voto de confiança. Era a primeira oportunidade para o professor depois não querer abandonar mais aquela metodologia. Uma contaminação do bem. Assim. Eu, graças a Deus, nesses 4, 5 anos aí na educação, eu passei em 2 escolas e eu consegui envolver aí praticamente 22 professores que até hoje continuam inovando os seus métodos de ensino. Porque a aprendizagem baseada em projeto é uma tendência nas escolas mais modernas do mundo, né? Sim, as escolas de referência em países desenvolvidos, elas utilizam essas metodologias de tecnologia, essas metodologias de inovação, E nem sempre é só voltado para a tecnologia. Quer ver um exemplo muito claro que eu vivi, por exemplo, em Dubai? Foi que
que Abu Dhabi e Dubai tem duas realidades. Dubai, onde você foi receber o prêmio. Abu Dhabi é a capital. Tem duas realidades totalmente diferentes. Abu Dhabi investe muito na inovação. Aulas inovadoras, práticas inovadoras, envolve muito o sistema ambiental, porque, né, cativa muito isso lá. E é um desafio para o país também, né? E já Dubai investe muito na tecnologia. Então, veja, são dois lugares, um país com dois lugares que têm distintas metodologias na educação. Uma apoia inovação, práticas, questões ambientais, e a outra envolve só tecnologia, só trabalha tecnologia, inovação tecnológica. Então, a gente tem que entender que inovação não é só trabalhar tecnologia, é também trabalhar outros aspectos, principalmente ambientais, que é o que a gente tem de maior riqueza no nosso país, no Brasil, né? E deixa para a gente falar sobre o Limpando as Lágrimas do Rio Doce, né? O projeto que você criou em conjunto com os alunos da Escola de Boa Esperança. O projeto, né, do Rio Doce, ele nasceu dentro de uma escola pública com a sensibilização dos alunos em querer aprender tabela periódica, por causa dos comentários da mídia, em dizer que no Rio Doce tinha uma verdadeira tabela periódica, bem como a empatia desses alunos quando entraram em contato com a comunidade e se colocaram no lugar dos comunitários que foram afetados pela tragédia. Então, ele teve esses dois aglomerados. Da ruptura da barragem de Mariana, que contaminou o Rio Doce. A tragédia de Mariana, ela contaminou toda a extensão do Rio Doce, que são 879 quilômetros de rio, que pega Minas Gerais e o Espírito Santo. No Espírito Santo, nós tivemos 3 municípios que foram afetados: Baixo Guandu, Colatina e Linhares. E aí, próximo de Boa Esperança, era Linhares, Regência, que foi, inclusive, o último a receber a lama. Então, a gente começou um trabalho social lá em Regência, ou seja, a gente começou do último município que recebeu, com a primeira ação social, que teve grandes resultados, que foi a implantação dos filtros, capazes de filtrar a água do Rio Doce, deixar a água totalmente transparente. Volta aqui nesse Mas assim, a gente tem que ir para o começo dessa história, né? Como é que foi construir esse projeto com os alunos, a partir da demanda dele, da sensibilização, né, em relação à situação que a comunidade estava vivendo? Como que foi esse impacto para os alunos e como que esse projeto surgiu? Bom, o projeto ele nasceu de um questionamento. Eu estava passando pelo corredor e uma aluna questionou: poxa, por que no Rio Doce tem uma verdadeira tabela periódica? E aí, quando ela falou aquilo, eu pensei, tá aí, esses alunos não gostam de química, porque eles já tinham um histórico negativo de química. Eu falei, eu não vou chegar na sala de aula amanhã dizendo que eu sou professor de química. Eu vou chegar na sala de aula, reunir todos eles e perguntar: quem aqui quer aprender química fazendo análise das águas contaminadas do Rio Doce? E aí foi dito e feito. Os alunos criaram uma euforia dentro da sala de aula, porque eles nunca tinham saído da escola, eles nunca tinham ido para uma prática de pesquisa científica. E aí eu dei essa oportunidade. Partimos para a regência, mapeamos toda a área, trabalhamos a empatia, se colocando no lugar do outro, entendendo como a tragédia provocou uma grande catástrofe na vida daquelas pessoas, coletamos amostras, voltamos para o laboratório, fizemos parceria com empresas privadas, começamos as análises da água no laboratório da escola, que inclusive estava desativado. Nós reativamos o laboratório. Estava lá, velho, né? Ninguém estava utilizando. A gente reativou esse laboratório e passamos a utilizar as vidrarias, os materiais. Adquirimos alguns produtos através de doação de empresas privadas. E aí, então, começamos as análises. Envolvi conteúdo, tabela periódica, com análise, analisava o metal da água, estudava aquele metal, construía um portfólio, que era um modelo diferente da tabela periódica. Durante 4 meses... Como assim, um portfólio de tabela periódica? A criança, o adolescente, ele está acostumado a ver a tabela periódica em um quadrado com várias informações. Aquilo ali, às vezes, é muito complexo para o aluno, né? E quando você entrega ele na mão dele, aquela tabela periódica, ele pensa, poxa, o que é isso? É um bicho de 7 cabeças, que era o questionamento deles. Eu pensei, a gente vai analisar metal por metal. A gente vai analisar elemento por elemento. Então, cada elemento... tinha uma tabela periódica? Quase uma tabela periódica. 38 elementos, né, metais pesados, 38 elementos. Então, como a tabela tem mais elementos, o que a gente fez? A gente complementou, depois de estudar esses 38 metais, os demais elementos, para envolver todo o estudo da tabela. E aí a gente pegava e estudava o elemento tal, e a partir dali o aluno começava a montar um portfólio, uma folha simples que eu entreguei para o aluno, com um quadradinho, onde ele desenhava. Por exemplo, a gente estava estudando sobre o manganês.
Então, ele ia lá, desenhava o manganês, o símbolo do manganês, as informações, ele pesquisava, o aluno era um protagonista. Ele ia pesquisar a informação daquele elemento. Ele era um cientista. Ele fazia o que o primeiro cientista fez quando descobriu o primeiro elemento da tabela periódica, o hidrogênio. Ele encontrou o hidrogênio na natureza, ele estudou as possibilidades, aonde poderia ser aplicado, como que seria aplicado, quais as propriedades físicas, enfim. O aluno começou a fazer isso de passo a passo. E aí, durante 4 meses com esse trabalho, ele aprendeu toda a tabela periódica. O aluno sabia a tabela periódica de cor. E você não perguntava para ele, qual é o primeiro elemento da tabela periódica? O hidrogênio, muito fácil. Ele sabia o nome do elemento, o químico que descobriu, as funções, as propriedades, aonde encontrar, aonde aplicar. Então, e o impacto da presença daquele... Claro, o impacto daquele elemento no Rio Doce. No Rio Doce, que era o mais importante. Os tipos de doença que aquilo poderia provocar. E aí, depois que a gente concluiu essa etapa, a gente foi para a criação do filtro, que também foi uma ideia que nasceu de um aluno. Terminou aquilo ali, aí eu questionei com os alunos, poxa, a gente aprendeu, beleza, acabou. Aí um aluno questionou assim, mas poxa, e tudo aquilo que a gente viu lá no Rio Doce, aquelas famílias que foram atingidas, a gente não vai fazer nada para ajudá-los? Aí eu pensei, mas o que a gente pode fazer? E aí ele disse, na 6ª série eu fiz um filtro que filtrava lá com a garrafa PET a água suja. Se a gente fizesse esse filtro, todo mundo riu, né? Porque pensou impossível. Mas naquele momento eu também poderia ter rido junto com todo mundo, mas não, eu dei a oportunidade de dar voz para aquele aluno. E eu disse assim, tá aí, vamos tentar. Quem sabe a gente não consegue? Na estação de tratamento, o último processo que a água passa não é o processo de areia? Não é o processo de carvão, não é o processo de seixos para a água ir, depois dos produtos químicos que são adicionados para ir para a nossa casa potável para a gente consumir, ela não passa por esse último processo? Então, por que a gente não tenta? Aí a gente foi até a estação de tratamento de água lá, fizemos uma parceria, conhecemos a estação, conhecemos o processo como funciona, e aí chegamos na escola, pegamos as garrafas, galão de água mineral mesmo, e ali a gente começou a desenvolver os filtros. No primeiro deu errado, a água saiu suja. No segundo também, no terceiro também, no quarto também, no quinto também. No 6º, a água saiu limpinha. A gente foi trabalhando até que a gente encontrou a devida possibilidade de limpar a água 100%. E aí a água entrava avermelhada do Rio Doce, por causa dos metais, e saía transparente. Não dava para ser potável ainda, né? Aí a gente começou o processo de análise daquela água, em parceria com a estação de tratamento, com os laboratórios, com a Universidade Federal. E ali a gente encontrou uma potabilidade de 75%. O impacto disso para os alunos primeiro, depois para a comunidade, mas para os alunos. Para os alunos se sentiram de encontrar uma solução para um problema ambiental seríssimo. Se sentiram verdadeiros cientistas. Eles se sentiram empoderados. Eles se sentiram, poxa, tá aí, eu fiz uma descoberta que vai mudar a vida de pessoas. Na comunidade, reativar as suas plantações, reativar a sua vida ativa dentro de casa, porque eles podiam agora utilizar água para lavar roupa, para lavar vasilha, para limpar a casa, né? Eles ainda não podiam consumir, mas a mineradora estava entregando 1 galão de água, por exemplo, para uma família de 4, 5 pessoas passar 15, 20 dias. Como? Não tinha como. Então, o que eles faziam? Eles economizavam o máximo. E essa água, às vezes, eles usavam para lavar uma vasilha para utilizar para colocar comida dentro de um prato, para tomar uma água. E com a água filtrada, eles podiam lavar o prato, lavar a vasilha, lavar a roupa, tomar um banho. Tinha até moradores que estavam tomando banho. Mas é específico para o uso doméstico e para o uso agrícola. Até hoje. Hoje nós já temos mais de 10 mil pessoas utilizando o filtro, lá no estado do Espírito Santo e inclusive em Minas Gerais. E quem faz esses filtros hoje? Eu mesmo. Junto com os alunos, a gente continua apoiando o projeto. Segue desenvolvendo. Hoje eu não estou mais na escola, mas eu continuo desenvolvendo o projeto. Mas é um processo de aprendizagem que vai muito além do currículo acadêmico. Com certeza. Hoje eu envolvi muito mais pessoas, né? Hoje eu envolvi meus alunos do centro universitário, hoje eu envolvi
entidades, né? Hoje eu envolvi pessoas do meio político, hoje eu envolvi pessoas do meio do governo. Então, assim, hoje tem um aglomerado de pessoas muito grande envolvido nesse projeto do Rio Doce, mas ele continua sob a minha coordenação ainda. E de 15 em 15 dias eu estou lá acompanhando as comunidades, consegue os filtros, a gente prepara e manda para a comunidade, vai lá, instala e faz todo esse processo de acompanhamento, uma monitoria. Eu continuo na pesquisa do projeto do Rio Doce, pessoalmente, e assim, a minha intenção futuramente é encontrar a potabilidade 100% da água para o consumo humano. Nem que seja uma metodologia mais tecnológica. Mas esse é o meu objetivo com o projeto do Rio Doce. E estou dando continuidade em outros projetos também. Então, essa é a próxima pergunta, assim, seus próximos passos. Bom, desde quando eu cheguei de Dubai, a primeira coisa que eu estou fazendo é... Quando foi que você esteve em Dubai? Eu estive em Dubai no dia 19 de março. Foi o dia da cerimônia e do anúncio do vencedor. Depois eu retornei e desde quando eu cheguei, o meu primeiro projeto é disseminar a prática da inovação na educação no Brasil. Né? Eu sou embaixador da Varkey, que é a fundação que promove o Global Teacher Prize, e como eu sou o único brasileiro que ficou entre os 10 e o único latino-americano, a minha função até o lançamento de 2018 é passar em todos os estados brasileiros, em todos os países da América do Sul, fazendo o lançamento do Global Teacher Prize 2018, para incentivar professores a participarem, né? Porque a intenção do prêmio é esse, é disseminar cada vez mais a inovação na educação, né? Reconhecer o trabalho desses professores. Então esse é o meu primeiro projeto, tenho promovido palestras em vários estados, conhecendo vários projetos. Estou trabalhando na criação do meu instituto também, a partir de 2018, para estar lançando o instituto, que vai promover iniciativas voltadas para a educação e apoiar projetos educacionais em escolas públicas e privadas no Brasil. Tenho trabalhado com a orientação de diversos professores e estou desenvolvendo um trabalho social com uma entidade que é a ABASSE, lá do estado do Espírito Santo, uma entidade que é voltada para a assistência social com dependentes químicos, com moradores de rua, e a gente está desenvolvendo esse trabalho, está um trabalho assim fantástico, a gente já está vendo grandes transformações e eu estou vendo assim coisas muito benéficas acontecendo futuramente ainda na educação do nosso país e as pessoas se orgulhando muito dessa temática educacional. Bom, Emerson, muito obrigada pela sua presença aqui, você está de parabéns, é um trabalho muito importante que você está fazendo mesmo. E, bom, se você quiser fazer críticas ou sugestões, nosso WhatsApp é 61 999 66 16 16. O telefone do Alô Senado é 0800 61 22 11. Para ver de novo este ou outros programas da TV Senado, acesse senado.leg.br/TV. Obrigada pela atenção e até a próxima.